Por que tentaram destruir a Bíblia? Nós vamos ver no vídeo de hoje exatamente porque ao longo da história tentaram destruir a Escritura. Mas antes de irmos para esse fato histórico, vamos ver em primeiro lugar o impacto que a Bíblia vem causando na civilização. A Bíblia impactou profundamente a cultura, a arte, a filosofia, o direito e muitos outros aspectos da civilização ocidental. Seus ensinamentos sobre amor, justiça, compaixão e perdão continuam influenciando a sociedade de modo geral. Vale salientar que a Bíblia é um livro multifacetado, composto por diferentes gêneros literários e históricos, e com um contexto histórico e cultural, em que a leitura é realizada. Ao longo da história, a Bíblia foi alvo de diversas tentativas de destruição e censura por diferentes motivos, tanto religioso quanto político, entre os principais fatores que motivaram essa perseguição. Em muitos casos, a Bíblia era vista como uma ameaça ao poder e à hegemonia de grupos dominantes, seja no âmbito político, social ou religioso. Seus ensinamentos sobre liberdade, igualdade, justiça social e amor ao próximo podiam desafiar a ordem estabelecida e questionar a autoridade de governantes, líderes religiosos ou instituições tradicionais. O controle da narrativa e da informação sempre foi uma ferramenta importante para o exercício do poder. A Bíblia, por conter relatos históricos, profecias e ensinamentos que poderiam questionar a versão oficial da história ou a da doutrina dominante, era vista como um obstáculo para o controle da narrativa e da informação por parte de grupos poderosos. Em regimes autoritários ou totalitários, a Bíblia era utilizada comumente como instrumento para suprimir a oposição e a dissidência. Ao silenciar vozes divergentes e impor uma interpretação única dos textos sagrados, esses regimes buscavam manter o controle da população e evitar a contestação às suas autoridades. As diferentes interpretações dos textos bíblicos e as divergências doutrinárias entre os grupos religiosos também motivaram tentativas de destruir ou censurar a Bíblia. Ao longo da história, guerras santas, perseguições religiosas e conflitos entre denominações cristãs tiveram a Bíblia como um dos seus principais focos de disputa. Em alguns casos, a destruição da Bíblia era motivada pela crença de que deveria haver apenas uma interpretação ou versão dos textos sagrados. As demais versões deveriam ser eliminadas para manter a fé pura. Essa atitude, geralmente presente em contexto de extremismo religioso, levava à destruição de traduções, cópias manuscritas e até mesmo à perseguição de pessoas que seguiam diferentes interpretações da Bíblia. Assim, quando voltamos um pouquinho na história, nós vamos encontrar alguns lugares onde tentaram eliminar por completo as Escrituras. A queima de Bíblias em Alexandria, no século III d.C., durante o reinado do imperador Diocleciano, diversas cópias da Bíblia foram queimadas na cidade de Alexandria, um importante centro de estudos bíblicos, fazendo a observação que essas cópias eram ainda manuscritos. Houve também proibição da Bíblia na Idade Média. Na Europa medieval, a Igreja Católica impôs restrições à leitura e tradução da Bíblia em línguas vernáculas, buscando manter o controle sobre a interpretação dos textos sagrados e limitar o acesso do povo ao conhecimento bíblico. Isso aqui é algo histórico que você conhece. Houve também a tentativa de destruição da Bíblia no período da Reforma. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, católicos e protestantes se envolveram em conflitos que incluíram a destruição da Bíblia e outros materiais religiosos considerados heréticos pela parte oposta. Houve também queimas de Bíblia na Alemanha nazista. No regime nazista de Adolf, a Bíblia era vista como um símbolo do cristianismo judaico e, portanto, alvo de perseguição. Diversas Bíblias foram queimadas em público e milhares de pessoas foram perseguidas por sua fé. Se a Bíblia é só um livro, por que essa perseguição toda contra ela? Isso significa que ela é um livro, mas não é um livro qualquer. Espero ter lhe ajudado. Que Deus abençoe.